E o anime começa na Academia Lápis Lazuli. Uma garota de cabelo ruivo tava andando, quando de repente alguém perguntou se era amanhã um dia da sua formatura. Aliás, o nome dela é Tiara Rose, mas vou chamar ela só de Tiara porque é um nome muito complicado. As garotas estavam muito tristes porque não vão mais ver ela, mas ela responde que não é verdade e certamente irão se ver novamente. Afinal, ela vai ficar naquele reino pra todo sempre. Isso porque ela vai ser a futura rainha daquela nação. A garota de cabelo preto pergunta quando vai ser o casamento dela com um príncipe herdeiro chamado Adonatis. Ela responde que logo depois da sua formatura ela vai treinar durante um ano inteiro pra ser sua noiva. Então, depois disso, eles vão se casar na igreja. E além disso, ela vai se dedicar bastante pra corresponder suas expectativas. É dito que o nome completo dela é Tiara Rose Lapis Clementine, alguma coisa assim, filha do Marquês Lapis e noiva do príncipe herdeiro. Ela tava entrando na sala de aula quando notou que o príncipe herdeiro tava com a cara de poucos amigos e se pergunta o que será que aconteceu. De repente, uma desgraça de cabelo preto apareceu se jogando pra cima dele. Deve ser alguma do Job. Na hora, nossa garota entrou em choque. Aquilo ali é impossível. Afinal, aquela garota de cabelo preto é ela? Como assim? A cena muda pra uma garota jogando um jogo Otome. A personagem principal acaba ficando com o príncipe herdeiro e essa é a rota principal do jogo. O nome do jogo é Anel Lápis Lazuli. É dito que nossa garota gostava tanto que acabava ficando imersa naquele mundo. Mas agora ela reencarnou como uma personagem secundária. Quando ela se deu conta, acabou desmaiando a coitada. Mas ela se lembrou de tudo agora. Aquela garota de cabelo preto é ela na sua vida passada. Enquanto a vilã desagradável é ela que também reencarnou naquele jogo. Ela finalmente havia acordado, mas o príncipe mandou que ela continuasse deitada, esse trouxa. Ele já havia pedido para que preparasse uma carruagem para ela. Esse lixo aí é o personagem principal do jogo que deve ser conquistado. E também o príncipe herdeiro de Lápis Lazuli. Esse verme, esse lixo, esse mulambo fala que foi a primeira vez que viu ela desmaiando. E pergunta se ela fez aquilo para chamar sua atenção. Ah, meu Deus do céu. Porque se foi isso, não adiantou muita coisa não. Porque ele só tem olhos pra Kari. Na hora ela ficou assustada. Como assim ele só tem olhos pra aquela garota? Ele estava completamente diferente do seu jogo. Mas ela responde que não, só não estava se sentindo muito bem. E ainda pediu desculpas pelo trabalho que ela deu. Mas ele responde que de qualquer forma ainda é o noivo dela. Sem falar que amanhã é a festa de formatura. Mas ele tem um serviço à parte pra fazer. Então não vai conseguir acompanhar ela na entrada. A coitada diz ter entendido e ele foi embora. Mas tem humilhação maior do que você entrar sozinha na sua festa de formatura? Entretanto, ela já sabe tudo o que vai acontecer, afinal ela jogou aquele jogo várias e várias vezes. Na rota principal, o príncipe herdeiro é seu par romântico. Quanto à heroína, ela possui magia, orações sagradas e poderosas, então conseguiu se inscrever naquele negócio. Ela acaba conhecendo o príncipe herdeiro que é o mais popular do colégio, e logo o trouxa fica perdidamente apaixonado por ela, e para completar a cena final, eles fazem uma festa do balacobaco na igreja. Porém, nossa garota não é a personagem principal, na verdade deu azar e reencarnou como a vilã da história. Na história original, a Tiara Rose, com medo de perder o seu lugar, começa a maltratar a protagonista da obra. Então, no dia da festa da sua formatura, acaba tendo um noivado cancelado por tudo que ela fez. Mas nossa garota até agora não havia feito nada de errado. Mas hoje é o dia que antecede o grande final. E é basicamente impossível evitar sua derrota. Mas a pergunta que fica é: o que acontece com a vilã depois de ter sido condenada? A resposta é bem simples, um final infeliz onde ela vive sozinha e sem ninguém. Dito isso, a Tiara chegou em casa e foi recebida pela sua dama de companhia. Mas também é dito que o nome Lápis foi dado para as famílias que contribuíram de forma extraordinária para a família real. Nossa garota entrou e os pais dela estavam lá em pé parado esperando ela com um docinho e com joia caríssima. A mãe quer que ela use no dia do seu casamento com aquele negócio de cabelo amarelo. E o pai preparou o docinho favorito da sua filha para comemorar. Afinal, eles só têm mais alguns dias juntos e o velho tava quase chorando, coitado. É dito que como a filha do Marquês, ela também recebeu a honra de colocar o sobrenome Lápis. E desde muito nova, ela tem sido educada para se tornar uma rainha. Afinal, como noiva do príncipe herdeiro, ela estudou sobre vários assuntos e se dedicou bastante. E o pai ainda disse que caso ela perceba que o seu marido tá indo pro lado errado, ela que deve guiá-lo pelo caminho certo. Depois que seu pai lhe disse aquilo, ela pode ter sido um pouco severa demais com o príncipe herdeiro, mas tudo que ela fez foi pelo mais sincero amor. Entretanto, não parece que esse amor chegou até o coração dele não. Ela gostava bastante daquele personagem, mas ela começou a pensar em desistir e não aparecer na festa da formatura. Todavia, isso não seria nada bom para a imagem da sua família. O sentimento daquele lixo mudou exatamente como aconteceu no jogo. Sem falar que sozinha é basicamente impossível mudar o papel como vilã. Se pelo menos ela fosse a personagem principal, com certeza teria muita felicidade. Mas ela se pergunta o que será que vai acontecer daqui pra frente. A cena muda pra um garoto usando magia e falando o nome da nossa garota e dizendo que se tivesse um desejo, desejaria que você deixasse o like nesse vídeo. Adianta aí. A cena corta pra um enorme palácio onde estava lotado de gente feia. Óbvio, com exceção
reação da nossa garota, é claro. Sem falar que as amigas dela estavam irritadas demais com aquele verme loiro. Como ele ousa ficar se agarrando com outra assim na frente dela? Mas não importa o que aconteça, elas vão ficar do lado da Tiara. Toda fofinha, ela agradeceu, mas sabe que logo logo o momento da sua derrota vai chegar. Ela havia se preparado mentalmente, mesmo assim tava com muito medinho. A dama de companhia pergunta se ainda dava tempo pra chamar o pai dela pra acompanhar na entrada, mas ela responde que tava tudo bem. O velho já tem muito trabalho pra fazer e pedir isso assim de repente iria deixar ele ainda mais com problemas. Mas se ele visse ela entrar sozinha, com certeza ficaria muito irritado com isso. Mas é exatamente por isso que a dama de companhia tava preocupada com nossa garota. Todavia ela responde que vai ficar tudo bem. Sendo assim, ela trouxe um docinho e a Tiara ficou extremamente feliz com isso. Era tudo gostoso e desde a sua vida passada ela sempre gostou de cozinhar uns docinhos gostosinhos. Ela começou a encher um bucho, já que não tem outro jeito, né? Então vamos encher a barriga. De repente, aquela praga de cabelo preto simplesmente foi entrando como se a casa fosse dela, como se ela fosse a premiada, o pacote premiado, o biscoito do final. Vestido caro e fofinho, joias brilhantes, amável como um anjo, mas falsa como um homem. Aliás, ela tava ali porque ficou preocupada com a Tiara. Aliás, aquele trouxa do príncipe herdeiro também apareceu. Ele fala que a Akira ficou preocupada com ela desde aquele dia e pergunta se ela estava se sentindo bem para a formatura. Ela responde que sim, depois de uma noite de sono ela estava muito melhor. E essa piranha começou a se esfregar nele na frente da nossa garota. Se fosse a Scarlet, teria metido a mão na cara dela para fazer aqueles dois estúpidos saírem dali. Ela disse que iria terminar de se aprontar, então eles foram embora. Tempo depois, finalmente chegou a hora. A porta se abriu, ela entrou e todo mundo ficou surpreso. Mas assim como no jogo, o cenário era a mesma coisa. Todo mundo ficou se perguntando por que diabos ela havia entrado sozinha e por que o noivo dela tava se agarrando com outra garota. De repente, o verme do príncipe herdeiro deu um passo à frente e declarou o fim do seu noivado com ela. O pai dela ficou surpreso e tentou intervir, mas ela mandou que ele não fizesse nada. Então pergunta por qual motivo ele tava fazendo aquilo, esse trouxa. Mas ele não precisa responder, até porque ela já sabe a resposta. Esse verme tava querendo ser o noivo de outra donzela. Mas se ele quer fazer isso, ele deveria seguir os procedimentos corretos. Mas ele não gostou disso não e disse que ela não pode argumentar contra a realeza. Ainda disse que ela foi extremamente severa com a Akira depois de descobrir que ela veio do interior. Mas ela responde que essa trouxa aí não tava ciente dos bons costumes daquele reino. Então deu apenas algumas dicas pra ela. Mas esse verme não quer aceitar e fala que ela até mandou a pobre da Akira ficar de joelhos quando estivesse diante dele. Mas isso daí é o básico, né? Afinal ele é o príncipe herdeiro. Parece até que o cérebro desse animal é na bunda. Como última desculpa, ele fala que a Tiara proibiu que ela dançasse com ele. Óbvio que ela responde que foi porque ela dançou com ele 2 vezes. Isso significa que ela é a sua noiva. Ou não vai dizer que ele, sendo príncipe herdeiro, não conhece esse simbolismo. Mas ela já notou que não importa o quanto ela tente se defender, a história do jogo não pode ser mudada. Afinal, ele já foi conquistado pela rapariga. Sendo assim, ela aceitou terminar o noivado e a Akira se tornou a futura rainha daquele falido reino. Ela fez isso, mas pelo menos vai poder ficar com a sua família e com suas amigas. Todavia, esse verme, esse moio de merda, condenou ela ao exílio pelo crime de ter magoado a futura rainha. Na hora, a coitada ficou sem chão, isso daí já era demais. E o pior é que não dá pra ela ir contra as ordens do príncipe herdeiro. Mas se ela for condenada, não vai poder ficar com sua família. Ela basicamente vai ser isolada de todo mundo. Ela não pode aceitar aquilo não. Mas de repente alguém se levantou na sua defesa e na hora o clima mudou completamente. Ele se aproximou e perguntou se nossa garota tava bem. Ela responde que sim. Esse daí é o príncipe Aquastide, o primeiro príncipe do reino Marine Forest. Ele é o personagem principal da continuação do jogo e ela ficou extremamente apaixonada pelo seu design, mas acabou morrendo antes do lançamento da continuação. Ela pergunta o que diabos ele estava fazendo ali, mas ele responde que ela não precisa mais se preocupar. Afinal, além de honrada, ela é a pessoa mais correta ali, sem falar que é a mais bela de todas. O trouxa tenta mandar que ele não se intrometa, pois ela precisa ser punida, mas o Aqua responde que quem precisa ser punido é esse verme. Primeiro, ele não só cancelou o noivado com ela, como também fez isso no meio da cerimônia de formatura, algo completamente inaceitável para o príncipe herdeiro. De repente, ele se virou para nossa garota, ficou de joelhos e pediu a mão dela em casamento. E ainda fala que sempre teve o desejo de fazer dela sua esposa. Beijou a mãozinha dela, no momento que ela iria aceitar, essa desgraça de cabelo preto interrompeu. Ela fala que aquilo dali não faz sentido nenhum. Afinal, agora a
pouco ela tava noiva do bosta do seu lado. Sem falar que ela é rude com as palavras e extremamente severa. Mas essa menina aqui tá metendo louco. Se agarrou no príncipe Aqua e disse que ele não combinava nem um pouco com ela. Nossa garota ainda tentou avisar que ela não pode simplesmente sair tocando no príncipe herdeiro de outro país. Mas aí já era tarde. Ela pensou que ele não iria fazer nada só porque é bonitinha. Mas que nada, ela foi levada embora e o merdinha do príncipe herdeiro ficou aí com a cara de trouxa que ele tem. Ele pediu desculpa pra nossa garota e disse que vai ajudar ela sempre. Naquele dia era pra ser o desfecho do final daquele jogo, mas tudo mudou. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E o episódio 2 começa com nossa garota se perguntando como é que foi que aquilo aconteceu. Primeiro reencarnou como vilão do seu jogo Otome. Foi humilhada e exilada do seu reino por um príncipe estúpido. E agora o príncipe Aqua pediu ela em casamento. Toda vermelhinha, ela fica pensando do porquê ele pediu alguém como ela em casamento. Afinal, ela é a vilã daquele jogo. Ela notou que ele tava olhando pra ela, então pediu desculpas pela confusão de ontem à noite. Mas ele respondeu que tava tudo bem. Na verdade, ele se sente honrado pela sua preocupação. Então, toda a tímida ela pergunta do porquê ele havia pedido ela em casamento. Ele responde que isso daí é muito simples. Ele a deseja intensamente. Como assim, maldito? É dito que a primeira vez que eles se encontraram foi um ano atrás, durante um evento noturno. Não esse evento noturno aí que você tá pensando, seu safado. Sem falar que eles estavam na mesma turma, todavia nunca conversaram antes. Então por quê? Porque ele ficou apaixonado assim por ela. Bom, ele responde que estava sempre observando ela pela janela da biblioteca. Sempre que ela estava lendo, fazia um monte de caretas engraçadas. Foi desse jeito que ele descobriu uma donzela bastante adorável. Em um momento, ela estava toda séria lendo a história, mas de repente ela estava toda envergonhada com o rostinho coradinho. E quando ela chorava, ele ficava extremamente triste e morria de vontade de chegar perto dela e dar-lhe um abraço. Ela ficou toda envergonhada, mandando ele esquecer aquilo, mas isso daí não vai rolar não, é impossível. Todavia, agora eles estão sozinhos e ele quer admirar o rostinho que ela tem. A coitada responde que não sabia que tinha alguém observando ela não, esse stalker maldito. Ele fala que se sente muito mal por ter feito aquilo. Contudo, ele foi ficando cada vez mais fascinado na nossa garota, chegando ao ponto dele mesmo ter ficado surpreso com tudo aquilo. Entretanto, ela estava noiva daquele mulambo de homem e ele não poderia simplesmente roubar a noiva do príncipe herdeiro de outro reino. Ele já estava decidido a voltar para o seu reino assim que o seu intercâmbio terminasse, e assim ele poderia esquecer dela completamente. Mas tudo mudou naquela noite. Obviamente que ele não iria deixar uma chance como aquela escapar facilmente. Mas no fundo ele estava morrendo de medo. Isso daí é um pouco decepcionante. Mas ela responde que não é não. Pra ela que estava ali sozinha na frente de todo mundo, a presença dele lhe deu muita coragem. Todavia ele menciona que o fato daquele corno ter exilado ela foi um tanto surpreendente. Se bem que se aquilo tivesse acontecido, ele teria sequestrado ela por conta própria e deu um cheiro no cabelo dela. Hoje em dia é no cangote, antigamente era no cabelo, né? Muito melhor. Na hora ela ficou surpresa. Como ele pode falar aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo? Ela se pergunta se é porque ele é um personagem de jogo pra garotas, ou será que a sua personalidade é realmente daquele jeito? Ela ainda estava um pouco relutante em acreditar naquelas palavras, mas ele, pelo contrário, gosta tanto dela que quase não estava conseguindo se conter. Segura aí, taradão. De repente ele deu um beijinho na testa dela e finalmente chegaram na mansão. Ela agradeceu pela carona e ele disse que queria convidar ela para um encontro, mas já. Obviamente ela aceitou, afinal acabou se formando, então vai ter muito tempo livre. Sendo assim, o encontro vai acontecer dentro de 3 dias. Já lá dentro, o pai dela estava extremamente irritado como aquele verme poderia fazer aquilo com sua amada Tiara. Até a dama de companhia fala que ele é um príncipe idiota e não sabe o que estava perdendo aquele trouxa. Todavia, foi muito melhor assim. Pelo menos eles descobriram as reais intenções daquele verme antes do casamento. A mãe apareceu ali falando que o príncipe Aqua é realmente encantador. E pergunta o que nossa garota pretende responder. Seu noivado com aquele trouxa já havia sido cancelado, mas agora o príncipe Aqua estava pedindo sua mão em casamento. A dama de companhia pergunta o que ela pensa sobre ele e ela simplesmente responde que ele é muito mais do que ela poderia desejar. Humilde, humilde. A donzela vilã que se casa com um príncipe herdeiro de um reino vizinho. Será possível ter um futuro desses? Ela se pergunta. Dia seguinte, no Palácio Real, o príncipe herdeiro estava querendo falar com a Aicrea, mas sua passagem foi negada. Mas ele falou que seria bem rapidinho, eu acho. Provavelmente sua escolha pode ter sido equivocada, então ele estava querendo ter certeza daquilo. O guarda deixou ele entrar e logo a rapariga foi jogando seu charme pra cima dele. Ela fala que estava querendo ver ele e não podia sair daquele quarto. Sem falar que não tinha nada pra fazer e ela estava morrendo
morrendo de tédio. Mas ele se pergunta, como assim tédio? Ela não pensou em nada do que aconteceu ontem à noite? De repente, ela diz nunca ter imaginado que o príncipe Aqua faria uma proposta daquela. E espera que ele não seja enganado pela nossa garota. O corno pergunta se o que ela havia dito durante a festa era realmente verdade. Obviamente que ela responde que sim. Mas tinha esse otário ao seu lado, então tava tudo bem. Ela se jogou nos braços dele. Mas de repente ele a afastou e ela ficou surpresa. A vilã da história continua se envolvendo mesmo depois daquele grande final. Como assim? Essa praga também é uma reencarnada? Eu não acredito. Teve uma pessoa que comentou nos comentários. Eu vi, eu li, viu? Só não lembro o nome, mas eu li. Então ela fala que não quer continuar trancada ali dentro não e quer ficar do lado dele. Mas ele responde que isso daí vai ser muito difícil. Então ela mandou que pelo menos ele mantesse ela atualizada sobre o príncipe Aqua. Assim do nada, dando um corno na cara dura. Óbvio que ele pergunta do porquê e ela responde que como a Tiara havia sido terrível como ela gostaria de ajudá-lo antes que acabe sendo magoado também. Todavia o tempo dele acabou e ele teve que sair daquela sala. Naquele momento ele percebeu que havia cometido o pior erro da sua vida, otário. Enquanto isso, nossa garota estava pensando que a festa de formatura acabou encerrando o enredo do jogo. Então ela não sabe o que é que vai acontecer daqui pra frente. O príncipe Aqua é o personagem da continuação do jogo. Então ela não consegue imaginar que ela, sendo a vilã, vai se tornar sua esposa. Além disso, caso a heroína da sequência do jogo apareça, com certeza ele vai mudar de ideia e acabar se apaixonando por ela. A Tiara se levantou, foi andando até a janela e de repente ela viu o príncipe Aqua parado ali embaixo olhando pra ela igual um trouxa. Ela pergunta o que diabos ele tava fazendo ali e o trouxa responde que a lua tava muito bonita hoje. Ele subiu lá em cima e pediu desculpas pela hora, mas queria lhe mostrar uma coisa bastante interessante. Ele pergunta se ela conhece o Festival das Estrelas, que é celebrado pelas fadas. Obviamente ela responde que sim. Esse daí é um evento presente no jogo Lápis Lazuli. É dito que a heroína consegue assistir o festival junto de um personagem que tem aptidão. De repente ele usou magia e uma brisa começou a soprar. Ele deu seu casaco pra ela e esse maldito nunca mais vai lavar isso daí. De repente ele se jogou nos braços dela. Isso daqui não deveria ser o contrário não, desgraçado. De repente ele mandou que ela olhasse pro céu e tava aberto, incrivelmente estrelado. Ela achou aquilo incrível e é muito, muito lindo. De repente ele pegou no cabelinho dela e disse ter ficado feliz por ela ter gostado. Enquanto ela pensa que seus olhos dourados são como as estrelas. E tão magnífico que estava atraindo totalmente a sua atenção. Dia seguinte, o rei ficou sabendo que o corno do seu filho havia ido visitar aquele negócio lá de cabelo preto. De fato, ele responde que sim, percebeu que simplesmente acreditou nas palavras dela e tomou a pior decisão possível por causa disso. Ele deveria ter conversado com a Tiara antes de tomar qualquer tipo de decisão. O rei fala que ela havia dito a mesma coisa quando ele foi pedir desculpa por tudo que havia acontecido naquela noite. Porém, em momento algum, ela colocou a culpa nesse trouxa. Afinal, ele não tem culpa mesmo, né? Incrivelmente falando, ele não tem culpa. Na verdade, ela fala que o erro foi totalmente dela, por não ter tentado conversar com ele ainda mais. É dito que antigamente aqueles dois conversavam bastante e estavam sempre juntos. Ela vivia chamando sua atenção e ela sempre manteve ciente que seria sua esposa um dia e tentava manter ele no melhor caminho possível, como príncipe herdeiro. Mas agora já era, não adianta mais chorar pelo leite derramado. Enquanto isso, nossa garota tava alegre da vida escolhendo seu vestido para passear com o príncipe Aqua, mas ela tava na dúvida entre o branco e o azul. Eu escolhi o azul, né? Com certeza. O branco é mais pra momentos especiais, tipo um casamento comigo. A dama de companhia notou que ela tava mais feliz do que o normal. Mas também, né? Esse daí é o seu primeiro encontro. Na hora ela ficou toda bobinha. Ela nunca teve um encontro com aquele negócio loiro, que eu não sei o nome dele não. O nome dele é muito difícil de falar. A dama até colocou um enfeite de cabelo feito de coral. Esse daí é produzido lá em Marine Forest. Mas ela tá achando que isso daí já é muito exagero. Olha a carinha dela, toda vermelhinha e bobinha. Então, o príncipe Aqua finalmente chegou e o coração dela tava batendo tão forte que tava quase saindo do peito. Aquela foi a primeira vez que ela teve esse tipo de emoção. Eles foram até um campo florido e ela ficou realmente encantada com aquele lugar. Ela não imaginou que aquele tipo de lugar existisse. Eles colocaram um pano embaixo da árvore e ela até levou um monte de biscoito pra comer. Aliás, ela mesma havia preparado, ele provou e adorou. Obviamente que ela ficou muito feliz com aquilo. Afinal, ela adora fazer doces e comer também, né? Comer é a melhor parte. Eles combinam com várias bebidas, tipo chá preto, chocolate quente ou até café com leite. Uma vez ela fez tanto doce que encheu uma cesta inteira e ela comeu tudo sozinha lendo um livro. Ele fala que ela realmente adora ler livros e doces. Ele achou isso daí adorável, poderia ficar ouvindo por horas e horas. Ele pegou um docinho e mandou ela abrir a boquinha. Ela fez e ele fez um aviãozinho. Ainda disse que ela é muito adorável comendo. Quem é que fala que a mulher é adorável comendo? De repente ele pegou na cinturinha dela, puxou pro lado e perguntou se poderia chamar ela
dela, somente de Tiara. Toda linda, ela responde que com certeza não foi sim e nenhum pode, foi com certeza. Ela nunca havia sentido aquilo no seu peito quando o outro lá chamava ela de Tiara. E de repente, eles se abraçaram. O príncipe atacante é demais, viu? Mas desse jeito ele vai acabar sentindo que o coração dela tava batendo rápido demais, mas o dele também tava. Ela se afastou e pediu desculpas, tava com vergonha, mas ele responde que tava tudo bem, mas pegou no rostinho dela e disse que desse jeito parece que ela tava pedindo um beijo. Ele pretendia ir mais devagar, mas não conseguiu não e deu um beijo na mão dela. E ainda perguntou se poderia pedir uma coisinha. Vai pedir o que, seu safado? Ele quer que ela lhe dê um biscoitinho na boca. Obviamente que ela aceitou, mas parece que ela tava alimentando um cachorro. Ele fala que sente como se pudesse comer aqueles biscoitos o dia inteiro e ela tá toda tímida. Foi só aí que ele notou o enfeite de cabelo que ela tava usando e pergunta se o fato dela ter escolhido aquele em específico poderia lhe dar uma esperança. Pelo sorriso que ela deu, meu amigo, eu acho que você ganhou, viu? Meus parabéns. Enquanto nossa garota pensa que não faz ideia de como vai ser o seu destino. Contudo, o príncipe Aqua havia escolhido ela. Então, naquela noite, ela foi falar com seu pai, mas ele já sabia no que vai dar aqui. Logicamente, ele ficou triste em entregar sua filha para um outro reino. Contudo, ele ficou feliz por saber que ela estava feliz. Então, no dia seguinte, ela partiu até o palácio do príncipe Aqua. Enquanto ela estava andando pelo corredor, adivinha com quem ela acabou esbarrando? Ele mesmo, o trouxa que havia exilado ela. Pelo menos ele pediu desculpas por tudo que havia feito e até abaixou a cabeça. Mas nossa garota mandou ele não fazer aquilo não, afinal ele é da realeza. Mas ela ficou aliviada, pois no final ele entendeu que havia se metido em uma furada. E sinceramente, ela ficou muito feliz em ver que ele estava muito bem. Afinal, ele é um dos seus personagens favoritos. Mas de repente ele tentou tocar a nossa garota e o príncipe Aqua não deixou não. E perguntou o que diabos ele estava tentando fazer com sua noiva. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E o episódio começa um ano no passado. Nossa garota estava andando pelo corredor do colégio, enquanto um grupo de garotas estava falando sobre o príncipe Aqua. É dito que ele viajou por vários e vários países, se preparando para o seu futuro reinado. E agora resolveu entrar na Academia Lápis Lazuli para completar seus estudos. Dizem também que ele é muito habilidoso com a espada. Ele deu uma olhada e as meninas ficaram tudo louca por ele. Um cara apareceu ali perguntando se ele estava sendo mais um dia popular com as garotas. Há rumores que formaram até um fã-clube só pra ele. Mudando de assunto, o príncipe Aqua pergunta sobre o livro que ele havia pedido e o cara responde que tem um na biblioteca. É dito que ele também é muito focado nos estudos, porém não faria mal ele ter um outro interesse de vez em quando. É dito que ele teve vários pedidos de donzela, mas ele nunca aceitou uma sequer. Mas esse trouxa só quer saber de ler livro, mas também não tá perdendo nada. Afinal, ele quer ser o sucessor digno do seu reino. E esse era o seu único objetivo. Bom, isso até ele conhecer a nossa garota. Naquele dia ele tava na biblioteca lendo normalmente, quando de repente, olhando pela janela, ele viu uma linda e perfeita donzela com um belo sorriso no rosto. E na hora o seu coração bateu até mais forte. Agora voltamos um ano no passado, no dia que ele conheceu a Tiara, durante um evento de boas-vindas que fizeram pra ele. Aquele trouxa de nome difícil que eu não sei falar se apresentou e apresentou nossa garota como sua noiva. Naquela noite, como sempre, ela tava reluzente. Suas palavras eram doces e impecáveis. Era notório quanto ela se dedicou para conquistar uma postura perfeita. É dito que ela estava sempre elegante e não poupava esforço em tudo que fazia. Sempre que ela se encontrava com alguém que precisava de ajuda, ela ajudava sem pedir nada em troca. De um lado, temos o príncipe Aqua tentando ser o responsável príncipe herdeiro. Do outro lado, nossa garota, uma donzela de família com o título Lápis. Todavia, ela se parece bastante com ele. Entretanto, ver ela comendo doces era bastante divertido. Naquela tarde, enquanto observava nossa garota lendo um livro, o seu mordomo apareceu perguntando o que diabos ele estava fazendo. Ele responde que aquela dali é a donzela Tiara Rose. É dito que ela passa um tempo ali quase todo dia. O safado pensa que depois que começou a observá-la dia após dia, acabou ficando bastante interessado. Mas se pergunta que tipo de livro ela estava lendo, ou pelo que ela se interessa, ou o que era aquela inquietação no seu peito no momento que ela começou a sorrir. Na hora, o trouxa ali atrás percebeu tudo. Ele não estava lendo, mas sim contemplando a beleza de uma bela flor. Mas de repente começou a chover e a Tiara teve que sair dali o mais rápido possível para não se molhar. O príncipe Aqua simplesmente usou sua magia e mandou o vento afastar aquela nuvem. E assim o sol brilhou novamente e nossa garota não estava entendendo porcaria nenhuma do que aconteceu ali. Enquanto o mordomo pergunta do porquê ele usou magia, afinal ele quase nunca usa o seu poder. Ele responde que ela iria acabar molhando o seu livro. Mas no fundo, ele sabia a verdade. Ele sabia que estava completamente apaixonado pela nossa garota. Na sala de aula, ele até pensava em puxar assunto com ela. Enquanto passava pelo corredor, ele poderia tentar tocá-la, mas não conseguia nenhuma dessas coisas. Afinal, ele não tem aquele
direito. O trouxa lhe pergunta do porquê ele não tenta conversar com ela, mas obviamente ele responde que não pode fazer aquilo. Afinal, ela é a noiva do príncipe herdeiro de outra nação. Sem falar que dizem por aí que o seu primeiro amor nunca vai ser o seu último. Tudo que ele pode fazer agora é desejar que eles sejam felizes juntos. Só que naquele dia, enquanto andava pelo corredor, ele acabou vendo nossa garota desmaiando bem na sua frente. Ele correu, pegou ela nos braços e levou até a enfermaria. Mas se pergunta o que aconteceu para ela desmaiar daquele jeito, afinal ela é sempre muito forte. Talvez tenha sido aquela mulher, uma aluna transferida que chegou de repente e começou a se envolver com aquele trouxa. Eles estavam tão envolvidos que começou a surgir um boato que ele iria rejeitar a Tiara. E o Aqua pensa que caso isso aconteça, talvez ele tenha uma pequena chance. Mas de repente o maldito apareceu ali agradecendo e pedindo desculpas pelo trabalho. Mas agora ele vai tomar conta do resto, ele fala. Ele foi embora, mas pensa que aquela foi a primeira vez que ele havia tocado na nossa garota. Mas amanhã é o dia da festa de formatura que vai encerrar sua vida como estudante na academia. Só que você já sabe tudo o que aconteceu. Ela não só foi humilhada, como também foi exilada e aquilo acendeu uma tempestade no seu coração. Ele pediu autorização ao rei, interrompeu a conversa. Naquele momento, ele estava decidido a trazer para os seus braços a flor que ele só conseguia admirar. E ali, na frente de todo mundo, ele pediu a nossa garota em casamento. Naquela noite, ele escreveu uma carta e mandou enviar para o seu pai. O seu mordomo, que eu ainda não sei o nome, usou uma magia para invocar uma pomba correio. Na carta estava escrito que ele levaria a nossa garota para Marine Forest como sua noiva, para que assim ela possa viver uma vida extremamente confortável. O trouxa lhe fala que quando a sorte dele havia melhorado, o jogo virou completamente. Ele até ficou surpreso com isso. E de fato, Aqua responde que sim. Ele também ficou surpreso, mas surpreso com o desejo que surgiu no seu coração. Então, tempo depois, ele recebeu a resposta da nossa garota e ainda por cima ficou sabendo que ela estava querendo visitá-lo. Na hora ele ficou empolgado, mas primeiro vai ter que resolver aquela papelada toda ali atrás. Lembrei até da menina da guilda que queria viver uma vida tranquila, mas era escrava do CLT. Velhos tempos. Horas depois, ele finalmente havia resolvido tudo e tava louco de vontade para vê-la novamente. Só que ele notou que aquele verme tava conversando com ela depois de tudo que havia feito. Na hora ele se jogou na frente, tirou a mão do trouxa e perguntou o que diabos ele estava tentando fazer com sua preciosa noiva. Nossa garota estava se perguntando como assim sua preciosa noiva. De repente ele pegou no cabelo dela e começou a cheirar e ainda deu um abraço gostoso nela pedindo desculpas por ter demorado tanto. A coitada ficou toda coradinha olhando pra ele e ainda por cima avisou pro trouxa que a Tiara havia se tornado a sua noiva. Mas ele pergunta como assim tão rápido e oficialmente? O príncipe Aqua responde que sim. Tanto o rei Alexander quanto o Marquês Lápis havia lhe dado permissão para isso. Portanto, ele pede para que esse verme não toque um dedo na sua noiva tão casualmente. Pelo menos ele aceitou sem fazer barulho, porque tem uns caras aí que faz um escândalo brabo. E até pediu desculpas, afinal ele não tava sabendo de nada. O príncipe Aqua pergunta se nossa garota tava bem e ela responde que sim. Até pediu desculpas por ter chegado assim tão de repente, mas ele diz ter ficado muito feliz e foi embora. Enquanto o príncipe trouxa ficou aí com a cara de trouxa que ele tem, esse trouxa. Já falei que ele é trouxa, é um trouxa esse trouxa. Eu adoro essa palavra, trouxa, muito bom. Tempo depois, eles estavam andando pelo jardim do palácio, quando de repente a Tiara tentou perguntar sobre aquilo, mas ele simplesmente colocou o dedinho na boquinha dela e disse que era o seu noivo. E protegê-la é a sua função. Mas só de ouvir aquilo, o coração dela começou a bater mais forte. Ela tava toda envergonhada. Ele pegou na mãozinha dela e agradeceu por ter escolhido ele, enquanto ela agradece por ele ter pedido sua mão em casamento. Quer pedir a minha também, não? Tempo depois, eles foram até o jardim que estava lotado de coisas gostosas, né? Ela ficou muito feliz. Tinha um bolo completamente recheado com muitos morangos. E pra completar, um lindo jardim de rosas pra um chá da tarde com o príncipe Aqua. Aquilo dali era um sonho pra ela. Ele pergunta se ela gosta de bolo e obviamente ela gosta, né, meu filho? Quem é que não gosta de bolo? Além disso, é dito que morangos são especialidade de Marine Forest. Eles são muito fofos e é uma mistura de azedo com doce. Ela gosta tanto de comer quanto usar nas suas receitas. Mas ela notou que tava falando demais e pediu desculpas, se deixou levar pelo momento. Desde o dia que ela recuperou sua memória da vida passada, ela estava louca pra usar em uma nova receitinha que ela imaginou. Tempo depois, ela estava mandando um pedaço de bolo pra dentro e achou delicioso. De repente, o mordomo, que não é mordomo, na verdade é o assistente do príncipe Aqua, e o nome dele é Elliot. Gostou? Elliot. E obviamente, a dama de companhia da nossa garota se apresentou também. O nome dela é Filina. Quem gosta disso aqui é o Nando Moura, Filinos. Além disso, é dito que ela cuida da Tiara desde a sua infância. Mas
mas só agora ela se tornou sua dama de companhia. A Tiara fala que basicamente elas cresceram juntos e é quase sua irmã mais velha que sempre esteve ao seu lado. Mas a Felina responde que vai continuar ao lado dela pra todo sempre e vai se mudar para Marine Forest com muito prazer. E obviamente nossa garota ficou muito feliz com isso, mas quem não tava nada contente é essa aberração aqui que tava morrendo de tédio. Por mim, morre logo. Ela começou a se esparramar no sofá se perguntando por que todo mundo só quer saber da Tiara Rose, sem contar que ela também gosta do Príncipe Aqua, essa meretriz. Mas foi aí que ela lembrou que a heroína da história teve uma excelente ideia do que fazer agora. Enquanto isso, o Aqua pediu um tempo pra conversar com nossa garota a sós. Eles foram até um banco no jardim e ele abraçou a Tiara, mas estava muito perto, ela ficou toda vermelhinha. Ele agradeceu por ela ter aceitado se tornar sua noiva, mas estava querendo ir além daquele tipo de formalidade superficial. Então ele perguntou novamente se ela gostaria de se tornar sua futura rainha. Toda fofinha, bonitinha, ela aceitou. Oh meu Deus. De repente ele deu um abraço muito forte nela e disse que a amava. Pegou no queixinho delicado dela e deu um beijo não, um monte. E assim nos braços da pessoa que nossa garota havia se apaixonado, como se ela estivesse em um belo sonho. Ela deu seu primeiro beijo. Depois de ter beijado até a alma dela, o safado fala que ela é tão fofa que não conseguiu se conter. Deu pra perceber. A coitada tava quase tendo um ataque do coração de tão rápido que ele tava batendo. Mas naquele momento ela estava muito feliz. Só que de repente uma desgraça aconteceu. Uma luz começou a brilhar muito forte no horizonte. Na hora, nossa garota percebeu que aquela é a luz da magia que a heroína possui. É dito que a oração sagrada é uma magia muito rara que só pode ser usada por uma única pessoa no mundo. Ela tem um poder de purificação absoluta e é capaz de envolver um país inteiro e livrar ele de qualquer calamidade. E apenas a heroína do Anel Lápis Lazuli consegue conjurar aquela magia. Ela havia se esquecido completamente daquilo. Ou melhor, como a Akra ainda não havia usado, ele imaginou que ela não tivesse aquela magia. Esse poder é interesse de qualquer país e com certeza Marine Forest não é diferente disso. Ela começou a ficar com medo que o Príncipe Aqua com certeza iria rejeitá-la e ir atrás da heroína principal. Mas ele disse que estava tudo bem, pois vai protegê-la custe o que custar. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E se você viu até aqui, deixa o like, pô. Tamo precisando de uns protagonistas atacantes aí. Aquele Eio das amigas de infância deveria aprender com o Príncipe Aqua aqui. Dito isso, até o próximo vídeo e Deus abençoe. Só consigo me lembrar daquele verme lá do príncipe, como era o nome dele? Aquele corno. Ah, lembrei, o Príncipe Clark, maldito.